tua palavra, Senhor, tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. A paz seja contigo. Apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos a primeira parte do 31º ponto de fé da Igreja de Deus, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Neste estudo você teve a oportunidade de conhecer muitas citações das Escrituras a respeito do sacrifício de Jesus em nosso favor. Acredito que ficou claro que os nossos pecados foram imputados a Jesus e que ele morreu no lugar dos pecadores. Mostramos que a leitura de 2 livros, Levíticos e Hebreus, ajuda-nos a entender a morte de Jesus em lugar do pecador. Mostramos 2 profecias sobre a morte de Cristo nos escritos do período do Primeiro Testamento, Salmos 22 e Isaías 53. Esses 2 capítulos são complementares e eles se pertencem. Mostramos a relação do sacrifício de Cristo com as 7 doutrinas da salvação, que é o perdão, justificação, reconciliação, redenção, santificação, novidade de vida e adoção. Você entendeu que sem a morte sacrificial de Cristo, a salvação seria impossível. As Escrituras com clareza ensinam que o sacrifício de Cristo foi por todos os homens. Mostramos a forma como Jesus foi morto, sendo esse tipo de condenação a mais cruel daquela época. Por meio das Escrituras ficou claro que Jesus morreu no momento em que o Cordeiro Pascual estava sendo morto. Êxodo 12, versículos 5 a 8, deixa claro que o Cordeiro Pascual morria no 14º dia do mês de Abibe, que é abril. Por meio dos registros bíblicos, principalmente os evangelhos, fica claro a morte de Jesus na preparação da Páscoa. Mostramos a forma bíblica de contar o tempo, trouxemos os meses do calendário judaico. Se você não acompanhou a apresentação da primeira parte do 31º ponto de fé, solicite o áudio, pois temos certeza que seu entendimento será maior a partir disso. Hoje estaremos apresentando a segunda parte do 31º ponto de fé da Igreja de Deus, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Mateus 12, verso 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Palavras de Jesus esta, Mateus 12, 40. Pois como Jonas, Jesus disse, esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Nesta segunda parte nós focaremos no dia da morte e ressurreição de Jesus. Na primeira parte desse estudo, nós trouxemos as passagens das Escrituras que provam a morte de Jesus no momento em que se preparava o Cordeiro Pascual, que era o dia 14 de Nisan, à tarde. Levíticos 23, de 5, no mês primeiro, que é Nisan, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículos 5 e 6, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardará até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, quando é que Jesus morre? No momento em que as pessoas estão levando o cordeiro para ser sacrificado, era o momento em que Jesus estava dando o seu último suspiro, entregando a sua vida por nós. Mateus 26, verso 2, e Jesus disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Assim nós percebemos que Jesus ele morre no momento em que estavam preparando para a Páscoa. E o texto que nós lemos deixa claro que os inimigos de Jesus projetavam sua prisão e morte antes da festa da Páscoa. Isso nos ajuda a entender a pressa deles no julgamento e crucificação de Jesus, também a pressa em tirá-lo do madeiro. Vou trazer algo aqui que eu creio que não é difícil entender, que os fatos narrados no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do livro de João acontece na véspera da prisão e morte de Jesus.
João 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Com certeza essa Páscoa é a Páscoa do ano em que Jesus foi crucificado. João 14, 19, ainda um pouco e o mundo não me verás, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Jesus estava relatando aqui a respeito da sua morte. João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. João 16, 32, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas eu não estou só, Jesus disse, porque o Pai está comigo. João 17, versículo 1, Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Faça uma leitura atenta dos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, verás que nestes capítulos o diálogo não inclui outros que não sejam os discípulos de Jesus. Isso indica que possivelmente toda esta conversa ocorreu na noite da sua prisão. Outro fato que merece bastante a nossa atenção e reforça o que nós estamos falando, os 4 evangelistas registram que após a ceia de Páscoa, Jesus foi com seus discípulos ao jardim para a oração, onde ele foi preso. João 18, versículo 1 ao 6, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes ajuntava ali com seus discípulos. E tendo, pois, Judas recebido à corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? E responderam-lhe, Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. E quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. João 18, versos 13 ao 15, após a sua prisão, conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. E Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João 18, versos 24 e 28, e Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse, que acusação trazeis contra este homem? Os fatos que estamos trazendo nos ajudam a entender e se localizar nos dias da semana. Nota que Jesus ele vai morrer na preparação da Páscoa. Quero trazer aqui um fato bastante interessante que eu digo que nada acontece por acaso. Mateus 26, versos 64 e 65, no momento do seu julgamento, Jesus disse ao sumo sacerdote, respondendo à pergunta do sumo sacerdote, Jesus disse, tu disseste, digo-vos, porém, Jesus disse, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, blasfemou, para que precisa ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Pela lei, o sumo sacerdote só poderia rasgar as suas vestes se ele tivesse renunciando o seu cargo. E num ato impensado, o sumo sacerdote terreno passou o seu cargo ao sumo sacerdote eterno, que é o nosso Senhor Jesus, conforme a epístola aos Hebreus. Isso não aconteceu por acaso. Lucas 23, versos 16 ao 18, Pilatos disse, castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar um preso pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este e solta-nos Barrabás. João 19, verso 12 ao 16, e desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César? Qualquer que se faz rei é contra César. E ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora
e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, em hebraico é Gabatá, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Quero trazer aqui um detalhe. E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, quando Jesus estava ali sendo interrogado por Pilatos. Possivelmente esta hora aqui, que fala que não era a hora sexta, os tradutores aqui não levaram em consideração, eu acredito, o horário bíblico e disseram hora sexta, mas na verdade eu digo aqui que possivelmente aqui era 6 horas da manhã. É possível. Mateus 27, versos 24, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Marcos 15, versos 24 e 25. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes e lançaram sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificado. Viu que aqui é a hora terceira? Como que na hora sexta ele está lá diante do governador de Pilatos, e aqui é a hora terceira ele está crucificado. Então esta hora terceira aqui é a hora terceira, 9 horas da manhã. E ali é a hora sexta que eles queriam referir. Eu creio que o tradutor não levou em consideração o horário bíblico, ele queria dizer 6 horas da manhã. Mateus 27, versos 44 ao 51, o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, olha aqui, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam assim: este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou ela em vinagre e, pondo-a numa cana, dava de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O fato aqui do véu do templo se rasgar em dois mostra que o serviço do santuário estava perdendo sua validade a partir do sacrifício de Jesus, assim como o rasgar das roupas do sacerdote, ao rasgar suas roupas, estava declarando que o seu serviço também não tinha mais sentido. Com muita frequência ouvimos a afirmação de que Jesus foi crucificado na hora sexta e morreu na hora nona. Porém, o texto que nós lemos afirma as trevas da hora sexta à hora nona, e não afirma a morte de Jesus. Perto da hora nona, Jesus morre. Não é possível afirmar pelas Escrituras que a crucificação e a morte de Jesus ocorreu nesses horários. Analisando os fatos e acontecimentos e as afirmativas de Jesus, podemos encontrar os dias desses acontecimentos. Nós acreditamos que Jesus morreu no quarto dia da semana, que é quarta-feira, próximo da hora nona, e foi sepultado no final deste dia. Jesus foi sepultado antes de iniciar o sábado cerimonial da Páscoa judaica, que era o dia 15 de Nisan, que naquele ano ocorreu numa quinta-feira. Se você ler João 19, versos 31 e 40 a 42, e Levíticos 23, versos 5 e 7, você vai conseguir entender isso. O próprio Jesus deixou claro que ressuscitaria 3 dias depois da sua morte. Mateus 17, versos 22 e 23, ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muitos. Os seus discípulos ficaram muito tristes. Mateus 20, versos 18 e 19, esquivamos, Jesus disse, para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte. O entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e o crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscitará. Lucas 18, versos 32 e 33. Pois há de ser entregue aos gentios
escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Palavras de Jesus aqui. Lucas 24, versos 6 e o 7. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24, 46, e disse-lhes: assim está escrito, palavras de Jesus agora, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Mateus 12, 40, pois como Jonas, Jesus disse, esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. No seio da terra, ele não disse que estaria 3 dias e 3 noites morto. Ele disse que estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 27, versos 62 e 63. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes. Jesus já estava morto. Jesus estava morto e enterrado. E aí no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Marcos 8, verso 31, começou a ensinar-lhes Jesus que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Lembra do que Jesus, no início do seu ministério, numa véspera da Páscoa, fez? Vocês lembram? Jesus achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague, de cordéis, lançou todos fora do templo e também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não passais da casa do meu pai, casa de venda. João 2, versículo 14 ao 16. João 2, 18 ao 22, respondendo, pois, os judeus, disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? Eles queriam saber com que autoridade. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus disse que eles iam derrubar o templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera tudo isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. A morte de Jesus seria provocada por aqueles que se beneficiavam do serviço do templo. Sua ressurreição aconteceria 3 dias depois de sua morte, como um sinal de que ele é o Messias. Jesus disse, quando disseram com que autoridade eles queriam dizer faz isso, Jesus disse: com a autoridade de Messias. Nosso irmão Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia. A crença comum entre a grande maioria da cristandade é que Jesus morreu numa sexta-feira, a qual eles chamam de Sexta-feira Santa, e ressuscitou num domingo que eles dizem domingo de Páscoa. Isso não é harmônico com as Escrituras, que afirmam sua ressurreição após 3 dias. Mateus 27, versos 62 e 63, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vivendo disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, Jesus ressuscitaria depois de 3 dias. Se Jesus morreu na sexta e foi sepultado no início do sábado e ressuscitou no domingo, Jesus fica como um mentiroso. Porque ele disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Não dá 3 dias se você contar sexta. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Nosso irmão Paulo diz: Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pelas Escrituras percebemos que o sepultamento de Jesus aconteceu ao findar de um dia e no início da noite de outro dia.
João 19, versos 38 ao 42. Depois disto, José de Arimateia, Jesus já estava morto, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Levaram eles quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, por causa da preparação dos judeus, por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Já mostramos que a preparação mencionada aqui não é a preparação para o sábado, o sétimo dia, mas a preparação para o sábado de Páscoa. Levíticos 23, versos 5 ao 7, diz que no primeiro dia, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia, que era o dia 15, tereis santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis. Então este era o sábado que eles estavam entrando, era um Shabat, que é descanso, e não um Shabat de sétimo dia, mas um daqueles 7 sábados anuais que existiam. Vou trazer aqui um texto que vai nos ajudar a entender o dia da prisão de Jesus. Lucas 13, verso 32 ao 33. Respondeu-lhe Jesus: Ide dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã. E no terceiro dia sou consumado. Importa para encaminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Esse texto indica que todos os eventos que vão acontecer aqui, eles vão ocorrendo, e vai chegar até o dia da crucificação de Jesus. Então, no verso 10, mostra Jesus no sábado numa sinagoga. Verso 10 do capítulo 13. No verso 10 diz assim: ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. No verso 11, narra o texto a cura de uma mulher de um espírito de enfermidade num sábado. Até o versículo 17 é narrada a cura e a discussão com os líderes religiosos que acusavam Jesus de transgressor do sábado. Jesus deixa claro que no terceiro dia seria consumado. Sabemos que Jesus foi preso, então, na noite da terça para a quarta. Do verso 18 ao 30, Jesus conta uma parábola sobre o reino de Deus. Lucas 13, verso 31. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Aí voltamos ao verso 32 e 33, as palavras de Jesus: Ide dizei àquela raposa: importa porém caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Não há dúvida de que esta era a semana em que ocorreria a morte de Jesus. Daniel 9 também, verso 27, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana para cessar os sacrifícios e a oração. Essa profecia é tanto literal como profética, nós acreditamos assim. Podemos então provar que Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da quarta-feira, já vimos isso, e ressuscitou antes do pôr do sol do sábado do sétimo dia. Mateus 27, versos 57 ao 64. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e outra Maria sentada de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. E não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Mandar guardar o sepulcro até o terceiro dia. Marcos 15, verso 42 ao 47,
vai também dizer esses fatos com respeito à tirada do corpo de Jesus da cruz e o seu sepultamento. E chegada a tarde, por quanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, o sábado não é o sábado do sétimo dia, como nós já falamos, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que Jesus já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-o certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprou um lençol fino e, tirando-o da cruz ali, envolveu nele, depositou-o num sepulcro lavrado numa rocha e removeu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o túmulo. Muitas pessoas acreditam que é o sábado semanal que está sendo mencionado aqui, e que Jesus foi, portanto, crucificado em uma sexta-feira, mas as Escrituras mencionam dois tipos de sábado: o dia de sábado semanal, regular, que caía no sétimo dia da semana, e um dos 7 dias sabáticos anuais listado em Levítico 23. Sábados que poderiam e geralmente ocorriam cair em algum dia da semana que não fosse o dia de sábado, o sétimo dia, o sábado semanal. Assim podemos afirmar que o dia posterior à crucificação de Jesus foi um desses dias sabáticos que ocorria ao longo do ano. Lucas 23, versos 50 e 56, eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, e que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ele era de Arimateia, cidade de judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu no lençol, e pôs no sepulcro escavado numa pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, como já dizemos, o sábado cerimonial. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo, e voltaram elas a preparar especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. O mandamento está lá em Levíticos 23, versos 5 ao 7. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos, e no primeiro dia tereis santa convocação, e nenhum trabalho serviu para eles. Este era o sábado que elas guardaram. Na primeira parte desse estudo, nós falamos que a forma de contar o tempo não foi levada em consideração pelos tradutores das Escrituras. Aqui temos um exemplo, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Como que amanhecia? Amanhecia ou começava o sábado? Se nós formos o sábado começando ali no pôr do sol, para nós é fácil de entender. Mas quem entende que o sábado começa meia-noite diz amanhecia. Este é o problema. Este, então, era um sábado, o sábado de Levítico 23, versos 5 e 7, era um sábado que era permitido fazer somente os alimentos que faziam parte do jantar de Páscoa. Êxodo 12, verso 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará deles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Então, no dia 15, era o primeiro dia que era considerado sábado, e depois de 7 dias ali, contaria outro dia que era considerado um sábado também. João 19, versos 40 a 42, tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençol com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, por causa da preparação dos judeus, então tudo muito corrido, e por estar perto do sepulcro, puseram a Jesus. Tudo muito corrido. Jesus disse que passaria no seio da terra 3 dias e 3 noites. Mateus 12, verso 40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele não disse que passaria 3 dias e 3 noites morto, ele disse que passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso não é possível se é verdade que Jesus morreu sexta e ressuscitou no primeiro dia da semana. No domingo isso não é possível. Bastante atenção na leitura desse texto que vou fazer agora. Mateus 12, verso 38 ao 40. Então algum dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal,
porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vamos ver o que ocorreu com Jonas. Jonas 1, verso 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 2, verso 1 e o 6. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele disse assim, Jonas: eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Esse texto Jesus aplicou-se a ele. Jesus disse: do mesmo jeito que Jonas considerava como um morto e estava morto dentro do ventre do peixe, assim Jesus também, morto no seio da terra, tornaria a viver. Então, a partir desse texto, nós encontramos sentido do uso de um peixe nas catatumbas cristãs. Sabia disso? Já ouvi dizer que esse símbolo, nos tempos antigos, trazia um peixe com uma cabeça saindo da sua boca. Não é interessante? Isso prova que era uma forma dos crentes colocar nos seus túmulos uma identidade de que eles eram cristãos e acreditavam na ressurreição, trazendo o fato de Jonas 3 dias e 3 noites no seio do peixe. Vamos ler os textos que relacionam o primeiro dia da semana à visita das mulheres e não à ressurreição. Mateus 28, 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Agora Mateus 28, versos 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. O evangelista Mateus, ele fala da visita das mulheres no primeiro dia da semana, quando começava ali, terminava o sábado, começava o primeiro dia da semana, mas elas não encontram mais Jesus. O evangelista Marcos, no capítulo 16 e 2, diz: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. O que aconteceu? Marcos 16, versos 3 e 6, dizia uma às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e a pedra era muito grande. E entrando elas no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. E ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então, de novo, elas não encontraram Jesus. As visitas acontecem no primeiro dia da semana, mas sempre quando chegava, ele já não estava mais na sepultura. O evangelista Lucas, também no capítulo 24, 1, ele diz: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras mulheres foram com elas. Olha o que aconteceu, Lucas 24, versos 2, 4 e 6. E acharam a pedra revolvida no sepulcro. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E disseram: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. E por fim, o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. A pedra já estava tirada. Nenhum dos textos afirmam que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Nós acreditamos que Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da quarta-feira e ressuscitou antes do pôr do sol do sábado, do 7º dia. Mateus 27, 57 a 64, Mateus 28, 1 ao 6 e Lucas 23, versículos 54 ao 56. Isso harmoniza com todas as Escrituras, e o sinal de Jonas, como prova que Jesus é o Messias, acontece. Coisa que não é possível se acreditarmos na morte de Jesus em outro dia que não seja o 4º dia, a quarta-feira. Confira. Jesus disse claramente que permaneceria sepultado por 3 dias e 3 noites. Mas isso estaria de acordo com uma crucificação e sepultamento na sexta-feira santa e uma ressurreição no domingo de Páscoa, que possibilita 1 dia e meio no túmulo. Se Jesus morre na sexta, que ele chama de sexta-feira santa, e ressuscita no domingo de Páscoa, isso dá apenas 1 dia e meio no túmulo. Ou os evangelhos
preveio uma solução que se encaixa perfeitamente com o que Jesus predisse. Vamos ao gráfico. Quarta-feira, 14 de Nisan, parte clara, o Cordeiro Pascual era sacrificado. Acontece a morte de Jesus no sepultamento perto do pôr do sol. Na noite da quinta-feira, 15 de Nisan, comiam o cordeiro assado e era o primeiro dia dos pães asmos sem fermento. Noite de quinta-feira, a primeira noite de Jesus na sepultura. Na parte clara da quinta-feira, que é 15 de Nisan, sábado de Páscoa, não é isso? Dia de quinta-feira, é a parte clara do dia de quinta-feira, é o primeiro dia de Jesus na sepultura. Na noite de sexta-feira, 16 de Nisan, o segundo dia dos pães asmos, sem os pães sem fermento, é a noite de sexta-feira, é a segunda noite de Jesus na sepultura. Na parte clara da sexta-feira, do dia 16 de Nisan, é a parte clara do dia de sexta-feira, é o segundo dia do sepultamento. Na noite de sábado, 17 de Nisan, é o terceiro dia dos pães sem fermento, a noite de sábado, é a terceira noite na sepultura. E na parte clara do sábado, que é o dia 17 de Nisan, no pôr do sol acontece a ressurreição. Dia de sábado é o terceiro dia na sepultura e o dia da ressurreição de Jesus. Então dá certinho 3 noites e 3 dias. 3 noites e 3 dias. Certo? Eu acredito que ficou claro que não é possível Jesus ter sido sepultado numa sexta-feira, a qual denomina de Sexta-feira Santa, e ressuscitado num domingo, o qual denomina um domingo de Páscoa. Vamos ver o gráfico. Você vai perceber que Jesus vai ficar como um mentiroso. Só dá 2 noites e 1 dia. Mateus 12:40, pois como Jonas, Jesus disse, esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus morreu então sexta, é sepultado no pôr do sol da sexta, então ele passa a noite do sábado, que é a primeira noite na sepultura, a parte clara do sábado, que é o primeiro dia na sepultura, a noite do primeiro dia da semana, domingo, que é a segunda noite na sepultura, e na parte clara do primeiro dia da semana, domingo, então, ele ressuscita. Então não podemos contar essa parte clara do dia, e segundo a tradição ele ressuscita na madrugada. Não dá 3 dias, 3 noites, deu 2 noites e 1 dia. E aí, quem ficou mentiroso? Acreditamos que você entendeu muito bem o que nós trazemos aqui para você, e nós não queremos que o nosso Senhor Jesus, o nosso Messias, seja mentiroso. Que Deus te abençoe. Ouça a primeira parte desse estudo, eu tenho certeza que a sua mente se abrirá. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade agraciada dada a nós. Te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade dada a nós de conferenciarmos a Tua Palavra de acordo com os registros sagrados, de acordo com a verdade da Tua Palavra. Assim nós agradecemos, pedimos uma bênção para cada um dos que vão ouvir este estudo, que eles possam ter o coração aberto, a mente aberta para a Tua Palavra e que a Palavra do Senhor possa ser a Tua direção na vida deles. Oramos por cada pessoa que tem feito seu pedido de oração a nós, estamos suas mãos de misericórdia para que sejam abençoadas naquilo que precisam. E assim nós te agradecemos por mais uma bênção, por mais um estudo apresentado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agradecemos ao Senhor por tão grande amor, por tão grande misericórdia, por este ato de amor por nós. E nós acreditamos que a nota tônica do Evangelho é a ressurreição do nosso Senhor Jesus, a qual garante a nossa ressurreição e garante a nós o sentido para a vida eterna. Assim nós aguardamos a ressurreição dos santos, aguardamos a transformação desse mundo, aguardamos a vinda de Jesus para a inauguração do reino que será implantado nessa terra. Te louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecemos por tudo. Amém. Amém.